Olá, eu sou Roberto Tortelli, veterinário, e ajudo pessoas que amam animais a entender o que seu pet está querendo te dizer com os comportamentos e os sintomas dele. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as histórias de meus clientes e os seus companheiros pets, como se deu o início do relacionamento entre eles. Mas antes deixa eu esclarecer alguns pontos para quem está me assistindo pela primeira vez, para entender um pouco sobre a minha trajetória, sobre o meu trabalho e como eu cheguei até esses entendimentos que tenho hoje. Eu exerço a medicina veterinária há 20 anos. Me formei na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Fiz mestrado logo que me formei. Mas sempre fui uma pessoa inquieta, um questionador, porque eu realmente preciso entender as causas das coisas. Eu preciso entender os porquês. Nunca me conformei com fórmulas prontas, porque eu acredito que quando a gente entende a origem, quando a gente entende como algo foi descoberto, a causa real daquilo, a gente consegue aprender de verdade. E aí aquilo entra em ensinamento para a vida inteira. Quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu levava comigo os ensinamentos da medicina, mas algo em mim sempre me levava a uma observação mais ampla da natureza. Algo que aprendi com meus pais e meus avós. Meus pais sempre tiveram um olhar diferente sobre a vida. Então, eu não poderia ser diferente deles. Desde pequeno, eu e meus irmãos fomos incentivados a ter um olhar mais observador sobre a natureza e sobre os desafios que nos eram apresentados. Meus pais, eles não eram pessoas de dar respostas prontas. Sempre nos faziam pensar como aquilo aconteceu ou como aquilo foi descoberto. E tenho muito orgulho de dizer que desde pequeno nós fomos tratados com homeopatia. Hoje, falar de tratamento homeopático parece muito comum, mas imagina isso há 40 anos atrás. O grande desafio que foi para eles. Então eu cresci percebendo, vendo em mim os bons resultados desse olhar mais holístico e mais aprofundado na causa, e não somente no aparente, nos sintomas. Ainda na faculdade eu fiz um curso de homeopatia, então continuei essa minha trajetória mais holística do que alopática. Passei por muitas áreas da veterinária. Eu já trabalhei com rãs, com peixe, com boi, com cavalo, até em laboratório eu já trabalhei. Mas o que me tocou mesmo foi quando eu fui trabalhar com meu irmão numa clínica, num pet shop que ele abriu lá em Campinas. E então eu comecei a trabalhar com pequenos animais e comecei a perceber que lá existia mais amor, mais carinho, mais cuidado. O animal parava de ser um produto e começava a ser um ente da família. E isso estava muito mais alinhado com o meu propósito. Pouco tempo depois eu me casei e vim morar aqui em Cascavel. Então me tornei professor universitário. Além de trabalhar com pequenos animais aqui na cidade, eu também era professor universitário. E nessa mesma época, eu fiz um curso chamado Reprogramação Biológica. Nesse curso eu conheci a nova medicina germânica, que foi descoberta pelo médico oncologista alemão, o Dr. Hammer. Nessa medicina, nessa ciência, ele explica que todo sintoma, seja ele físico ou comportamental, ele teve uma origem cerebral. Existia um conflito no seu cérebro para desencadear então um sintoma corporal ou emocional. Depois então tive acesso a outros conhecimentos como constelação familiar do Dr. Bert Hellinger, o médico quântico de Amit Goswami, a biologia da crença de Bruce Lipton, inclusive esse é um livro que eu indico para todos lerem, Biologia da Crença, e outros conhecimentos. Então fui juntando tudo isso como peças do quebra-cabeça mesmo. E aí tive acesso a um outro nível de entendimento. Perguntas que estavam muito tempo sem respostas começaram a ser elucidadas. Aquela sensação de falta, de que faltava algo, começou a diminuir. Porque a minha mente funciona assim. Eu preciso realmente entender todo o processo, tudo precisa fazer sentido, precisa ter uma correlação entre os fatos. E quando eu penso como seres da natureza, que nós somos, que habitamos esse planeta, eu não consigo entender que existem seres elegíveis e não elegíveis. Para mim, todos têm igual importância perante a natureza. Meu conhecimento ele faz alusão ao todo. Está tudo interligado. Pouco tempo depois, eu tive acesso à comunicação intuitiva interespécie, da doutora Sheila Valigora, uma colega de profissão, também veterinária. Aí mais uma peça do meu quebra-cabeça chegou. Então tive que reestruturar todo aquele conhecimento que eu estava modelando e remodelar. Reestruturei tudo para que nenhum conhecimento ou entendimento ficasse para trás. Juntei as técnicas humanas com as técnicas da veterinária e com todo aquele meu ensinamento que eu tive na minha vida. E transferi isso para os meus atendimentos veterinários. Porque eu entendo que todos somos animais.
e reagimos de forma muito semelhante perante as adversidades do meio. Já nas primeiras consultas tive ótimos resultados. Ou melhor, o meu paciente e os tutores tiveram ótimos resultados. Por que eu digo que eles tiveram ótimos resultados? Porque com esses estudos também veio o entendimento de que nós, médicos, terapeutas ou outros profissionais da área da saúde, pouco interferem nos resultados dos tratamentos. Mas eu quero deixar claro que eu não estou falando de tratamento cirúrgico, emergencial ou algo nesse sentido. Nós veterinários temos um papel importante na orientação de dar uma rota, de mostrar os percalços que existem nessa rota, mas quem decide passar por ela e transpor todos esses desafios e colher depois os frutos no final dessa jornada é o próprio tutor. Há uma década dedico a minha carreira aos pequenos animais. Aprendi muito e venho aprendendo muito com eles, porque desde muito jovem eu nutro essa paixão pelos animais. Como alguns de vocês já devem saber, eu já tive de tudo. Já tive pato, galinha, preá, peixe, calopsita, periquito e muitos outros animais. E não pensa que a gente tinha um sítio, fazenda ou algo nesse sentido. Tudo isso foi lá na nossa casa. Minha mãe sempre repetia, lá em casa parece um zoológico, de tanto bicho que a gente tinha. Olha o desafio que foi para ela, uma engenheira. Mas os meus grandes mestres nessa jornada de me comunicar com os animais foram esses aqui. A fila rajada, ela é a Azula, a matriarca. O Poodle era o pretinho, que chegou logo depois. O Rottweiler é o Hash e a fila amarela, a Shere Khan. Eles viveram com a gente por mais de 15 anos e cada um tinha seu lugar, seu papel no clã. Era impressionante a maneira como nós nos organizávamos lá em casa. E é por isso que eu digo que eu aprendi muito com eles. Aprendi lições importantes sobre respeito, companheirismo, hierarquia, humildade, território, pertencimento e limites. Gente, a comunicação entre nós era nítida. Eu entendia o que eles estavam querendo me dizer e eles entendiam o que eu estava querendo dizer para eles. Assim como você deve estar me entendendo aqui agora. Porém, não existia palavras, existia comportamentos, expressões e vibrações, imagens telepáticas que compunham a nossa comunicação. Muito louco, né? Mas tenho certeza que se você está me ouvindo agora, é porque de alguma forma, algum dia ou algum momento, você também já se comunicou. E se você é um daqueles que está achando isso uma loucura, deixa eu contar um experimento feito por Rupert Sheldrake com aqueles vendedores de porta em porta lá nos Estados Unidos. Foi instalado câmeras na casa desse vendedor para acompanhar o comportamento do cachorrinho durante o dia enquanto ele saía para trabalhar. E um cameraman acompanhou esse vendedor na sua jornada de trabalho. Ao sair para trabalhar, o rapaz disse tchau para o cachorrinho e fechou a porta. Logo, pouco tempo depois, o cachorrinho se encontrava deitado no tapetinho dele. E lá passou boa parte do dia, levantando só para beber água e fazer as necessidades. No final do dia, o vendedor olhou para a câmera e disse, último cliente, vamos para casa. Exatamente nesse mesmo momento que o vendedor disse, vamos para casa, o cachorrinho começou a se agitar todo. Levantou do tapetinho, foi no quarto do rapaz, pegou o brincadinho, foi até a porta, arranhou a porta, cheirou debaixo da porta, voltou e depois sentou-se olhando para a porta, esperando ansiosamente a chegada do dono. Sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque todos nós somos seres da natureza. Existe uma comunicação entre nós. Só que essa comunicação não é por palavras, é por energia, por um campo mórfico que emanamos para o universo. É por frequência, tipo ondas de rádio, entende? Você não vê as ondas de rádio, mas sabe perfeitamente que elas existem. É só você tentar sintonizar numa estação de rádio. E felizmente existem estudiosos como Rupert que dedicam suas vidas a comprovar esses feitos. Com isso, a nossa visão sobre doenças, interação com o meio ambiente, interação com os animais e a própria comunicação em si vem mudando dia após dia. Fico pensando o quanto as pessoas perdem por serem tão céticas, por quererem ver para crer, ao invés de crer para depois ver. Porque já está mais do que provado que somos formados por matéria e energia. Uma coisa não funciona sem a outra. Inclusive, estudos da física quântica dizem que somos mais energia do que matéria, levando em conta a estrutura do átomo. A minha avó Lourdes sempre costumava dizer uma frase de Shakespeare. Há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.
Então vamos nos permitir um olhar mais amplo do indivíduo. Vamos nos dispor a ouvir e a perceber os sinais que nos são apresentados. Sabe, gente, quanto mais eu estudo e observo, mais eu percebo que estamos nos distanciando desse mundo natural e equilibrado. Ou porque temos que trabalhar, pagar contas, cuidar dos filhos, criar os filhos, ajudar um amigo, ajudar um parente, checar as redes sociais, WhatsApp, Netflix, ou porque estamos simplesmente exaustos de girar nessa roda viva. Não conseguimos perceber os sinais de desequilíbrio porque o nosso foco não está voltado para o que realmente importa, que é o nosso bem-estar e o bem-estar daquele que amamos. Exercitar a atenção para as mensagens que seu pet está querendo te mostrar é como praticar um esporte. Futebol, por exemplo, nós somos o país do futebol. Não basta você estar em forma ou saber chutar uma bola. É preciso conhecer as regras do jogo, praticar em grupo, entender as dinâmicas e as jogadas que há entre eles. Se você é um jogador de futebol de final de semana, as chances que você vá se machucar ou até mesmo atrapalhar o time é muito grande, porque esse time já está entrosado, eles têm uma comunicação afinada entre eles. Basta um olhar para um companheiro que eles já entendem a mudança de estratégia da jogada. Mas vale a pena a brincadeira nesse caso, porque o que vale é o exercício físico naquele final de semana e as risadas que tem, né? Assim acontece com a nossa interação com o nosso pet. Queremos ser atletas de finais de semana, ou pegarmos caminhos mais curtos, que normalmente não são os melhores. O nosso pet está sempre lá. Ele quer jogar todos os dias. Só que nós, como eu disse antes, temos tantos outros afazeres que sempre fica para depois. Mas eu digo para você, o melhor momento é sempre o agora. Então, presta atenção o que eles estão querendo te mostrar, o que eles estão tentando equilibrar. E por que eu estou dizendo tentando? Tentando porque eles não conseguem equilibrar sozinhos, porque eles foram retirados do habitat dele e colocados no nosso. Então cabe a nós fazermos o movimento. Essas tantas desconexões com o mundo natural nos levam a muitos transtornos, como desmatamento, caça predatória, maus tratos, certo? E muitos outros conflitos, mesmo aqueles que vivemos dia após dia nas nossas casas com nossos pets. Como é o caso de muitos clientes que me procuram, por exemplo. Quando alguém me procura e tem muitos gatos, já sei que ali existe um desequilíbrio. Como sei disso? Sei disso porque o gato ele representa um desequilíbrio na energia feminina. A energia que compreende carinho, afeto, acolhimento e, sobretudo, a geração da vida. Dessa forma, se você tem muitos gatos ou sonha frequentemente com gatos, provavelmente a sua energia yin está desequilibrada. Não importa se você é homem ou se você é mulher, todos nós temos dentro de nós a energia masculina e a energia feminina. Então, se você é essa pessoa, pare um pouco e reflita. Como está o seu feminino? Quando eu digo feminino, eu não estou me referindo se você vai ao salão com frequência, se você se arruma para ir ao trabalho ou uma reunião. Eu digo aquela energia sutil, aquela energia sutil que era emanada pela nossa mãe ou pela nossa avó. Você está fazendo isso por você ou por quem você ama? Você está se acolhendo, sendo gentil consigo mesmo? Tem aceitado ou aceita a sua mãe e sua avó como elas são ou como elas foram? Agora quero que perceba que o que te moveu realmente a ter um ou mais gatos não foi simplesmente uma vontade aleatória. Foi porque você precisava olhar para o seu feminino. Ou precisa ainda. Então, seu gatinho ou seus gatinhos apareceram em sua vida para te alertar que essa energia precisa ser equilibrada ou reconectada. Ainda assim, você pode estar relutante, né? Poxa, eu adoro gato simplesmente porque eu amo eles. Não tem desequilíbrio nenhum em minha vida. Então, eu te convido a fazer um exercício. Responda essas perguntas. Vamos lá, papel e caneta na mão. Você tem filhos? Você acolhe seus filhos, isto é, você é presente com eles? Está sempre em presença? Se você não tem filhos e é uma mulher, você faz algo para alguém menor do que você, que se assemelhe à maternidade?
Você tem um bom relacionamento com a sua mãe? Seu pai ou sua mãe tem um bom relacionamento com as suas avós? Se você respondeu não para uma ou mais perguntas, isso já significa, já é um sinalizador que existe um desequilíbrio no feminino. Agora, se você falou sim para todas elas, eu quero que responda mais uma pergunta. E essa é muito importante. Serve tanto para cachorro ou para gato? O que você mudaria na sua mãe? No caso do cachorro, coloque o que você mudaria no seu pai. Agora eu vou te dar 30 segundos para você pensar ou escrever na resposta. E aí, escreveu? Se você disse que mudaria alguma coisa na sua mãe ou no seu pai, significa que você o julgou. Mesmo se essa mudança fosse para melhor. Porque nós somos os filhos, e filhos sempre são menores do que os pais. Dessa forma, nós temos que aceitar e agradecer os pais que temos. Como eles são, independente se a gente concorda com a conduta deles ou não. Porque eles nos deram o bem maior, que é a vida. Esse é um princípio da constelação familiar do Dr. Bert Hellinger. Uso muito nos meus atendimentos. Mas tudo bem, não fica triste se você apontou alguma mudança que você gostaria nos seus pais. Isso é muito comum de acontecer, porque nós somos viciados em ajudar as pessoas. Porém, algumas ajudas não são permitidas. E agora que você tem esse conhecimento, você tem o dever de aplicá-lo. E para você que tem cachorro, já deve ter imaginado que o cachorro representa a energia Yang, a masculina. A energia masculina é a energia da virilidade, proteção, direcionamento, disciplina e força. Quando o cachorro entra na sua vida, ele traz consigo, independente se é fêmea ou macho, essa sinalização. É bastante comum mães solteiras adotarem ou comprarem cães com pretexto de presentear os filhos. Mas, na real, isso esconde um forte desequilíbrio na energia masculina, visto que ela tem que sair para caçar, para trazer o alimento para a prole e ainda proteger o território. Também é bastante comum pessoas idosas buscarem cachorros ou comprarem cachorros com a intenção de companhia, mas, na verdade, se esconde a falta de proteção que eles têm, porque eles já estão cansados de uma vida inteira de batalha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os nossos comportamentos e as nossas atitudes raramente são regidos pela nossa razão. Existe 95% de nós que trabalha de forma misteriosa, a nossa inconsciência. Então, nós emanamos inconscientemente essa descompensação energética para o universo, porque 95% de nós está gritando, pedindo socorro. E você já deve ter ouvido falar, o universo sempre conspira a nosso favor. Pessoal, depois de tudo que eu passei, e quando perdi meus cães, né, porque sim, perdi todos eles em menos de um ano. Parece que eles combinaram de ir embora junto. Eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou ter cachorro. Vocês sabem, né? A gente sempre tenta se proteger, porque é muita dor quando a gente perde alguém que a gente ama. É um instinto de autopreservação mesmo. Hoje nós temos uma Shih Tzu, a Babalu, da minha esposa, na verdade. Uma hora ela vai dar as caras por aqui, se a Jojo deixar, né? Porque a Jojo é bastante intrometida. A Babalu veio para ser da filha da minha esposa. E de certa forma foi, porque na época ela não tinha o pai presente. Mas a cachorra sempre se reportava à minha esposa. Sabe por quê? Porque os animais entendem esse processo hierárquico da energia do clã. E como eu disse para vocês anteriormente, os nossos pais sempre são maiores do que nós. E nós sempre menores do que eles. E nesse caso, a minha esposa é a maior. Nessa época, a Babalu chegou para equilibrar então essa energia masculina que faltava na casa delas. Porque nessa época a gente era somente namorados.
E não estou dizendo que depois que a gente casou, a Babalu deixou de ser necessária. Hoje ela faz parte da nossa matilha, né? Mas eu confesso que tive que realinhar essa minha relação com os cães. Uma coisa é ser veterinário e tratar dos animais dos outros. A outra coisa é viver e conviver com aquele que é seu. Porque existe uma grande insegurança, o medo da perda. Porque nós sabemos que os animais eles têm uma vida bem mais curta do que a nossa. Existe até um texto que eu gosto muito, que explica por que eles têm uma vida mais curta que a nossa. O texto diz que eles partem antes de nós porque eles já entenderam que o que realmente importa é simples. E nós humanos ainda estamos cheios de alucinações, achando que muitas coisas são importantes. Bem, seguindo. Aqui em casa, nós estamos atentos aos comportamentos da Babalu e uma comunicação aberta com ela, e com muito amor, porém com disciplina e limite. A Babalu e os meus filhos, que são mais novos do que ela, já entenderam essa dinâmica hierárquica. Inclusive, a Babalu ela já tratou de ensiná-los quem veio primeiro. Então preste atenção. Você que tem um ou mais cachorros, que adota ou já adotou diversos cachorros, o que isso está querendo representar na sua vida? E se você ainda está com dificuldade de identificar o desequilíbrio no masculino, responda essas perguntas. Você tem filhos? Você leva seus filhos para superar os limites da vida, como andar de bicicleta, subir numa árvore, ir ao parque, fazer um esporte? Se você não tem filhos e é homem, você transmite segurança e estabilidade para sua parceira? Você tem um bom relacionamento com seu pai? Seu pai ou sua mãe tem um bom relacionamento com seus avós? Responda sinceramente essas perguntas. Eu vou deixar agora uma última percepção minha das minhas consultas. Normalmente, estou dizendo normalmente, até porque biologia não é matemática, então não é uma regra, tá bom? A percepção é minha. Pessoas que têm gatos estão passando por dificuldades com a maternidade. Pessoas que têm cachorros estão passando com dificuldade com o pai. Isso é o que eu normalmente encontro nas minhas consultas. Então, se você não faz ideia ainda por que seu pet te escolheu, mesmo respondendo aquelas perguntas anteriores, eu deixo aqui essa última reflexão para você. Bem, agora acredito que você já entendeu por que você tem cachorro ou gato e quem realmente foi escolhido, né? Então deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente.